Capítulo 14. A subconsciência nos fenômenos psíquicos. Todas as teorias que pretendem elucidar os fenômenos mediúnicos, alheios à doutrina espírita, pecam pela sua insuficiência e falsidade. Em vão, procura-se complicar a questão com termos rebuscados, apresentando-se as hipóteses mais descabidas e absurdas, porquanto os conhecimentos odiernos da física, da fisiologia e da psicologia não explicam fatos como os de levitação, de materialização, de natureza final genuinamente espírita. Para a ciência anquilosada nas concepções dogmáticas de cada escola, a fenomenologia mediúnica não deve constituir objeto de ridículo e de zombaria, mas sim um amontoado de materiais preciosos à sua observação. Felizmente, se muitos dos pesquisadores criaram os mais complicados sistemas elucidativos, cheios de extravagância nas suas enganadoras ilações, alguns deles desassombradamente têm colaborado com a filosofia espiritualista para a consecução dos seus planos grandiosos, que implicam a felicidade humana. A subconsciência. A subconsciência, tão investigada em vosso tempo, não elucida os problemas dos chamados fenômenos intelectuais. Os estudos levados a efeito sobre essa câmara escura da mente são ainda mal orientados e, apesar disso, muitas teorias apressadas presumem explicar todo o mediunismo com a sua estranha influência sobre o eu consciente. De fato, existem os fenômenos subliminais. Todavia, a subconsciência é o acervo de experiências realizadas pelo ser em suas existências passadas. O espírito, no labor incessante de suas múltiplas existências, vai ajudando às sérias de suas conquistas, de suas possibilidades, de seus trabalhos. No seu cérebro espiritual, organiza-se então essa consciência profunda, em cujos domínios misteriosos se vão arquivando as recordações e a alma, em cada etapa da sua vida imortal, renasce para uma nova conquista, objetivando sempre o aperfeiçoamento supremo. O ouvido temporário. O esquecimento nessas existências fragmentárias, obedecendo às leis superiores que presidem ao destino, representa a diminuição do estado vibratório do espírito em contato com a matéria. Esse ouvido ou esquecimento é necessário e, afastando-se os benefícios espirituais que essa questão implica, à luz das concepções científicas, pode esse problema ser estudado atenciosamente. Tomando um novo corpo, a alma tem necessariamente que adaptar-se a esse instrumento. Precisa abandonar a bagagem dos seus vícios, dos seus defeitos, das suas lembranças nocivas, das suas vicissitudes nos pretéritos tenebrosos. Necessita de nova virgindade, um instrumento virgem que lhe é então fornecido. Os neurônios desse novo cérebro fazem a função de aparelhos quebradores da luz. O sensório limita as percepções do espírito, e somente assim pode o ser reconstruir o seu destino. Para que o homem colha benefícios da sua vida temporária, faz-se mister que assim seja. Sua consciência é apenas a parte emergente da sua consciência espiritual. Seus sentidos constituem apenas o necessário à sua evolução no plano terrestre. Daí a exiguidade das suas percepções visuais e auditivas em relação ao número inconcebível de vibrações que o cercam. As recordações. Todavia, dentro dessa obscuridade requerida pela sua necessidade de estudo e desenvolvimento, experimenta a alma às vezes
uma sensação indefinível. É uma vocação inata que a impele para esse ou aquele caminho. É uma saudade vaga e incompreensível que o persegue nas suas meditações. São os fenômenos introspectivos que a assediam frequentemente. Nesses momentos, uma luz vaga da subconsciência atravessa a câmara da sombra, impostas pelas células cerebrais, e através dessa luz coada, entra o espírito em vaga relação com seu passado longínquo. Tais fatos são vulgares nos seres evolvidos, sobre quem a carne já não exerce atuação invencível. Nesses vagos instantes, parece que a alma encarnada ouve o tropel das lembranças que passam em revoada. Aversões antigas, amores santificantes, gostos aprimorados, de tudo aparece uma fração no seu mundo consciente. Mas faz-se mister olvidar o passado para que se alcance êxito na luta. Capítulo 15. A ideia da imortalidade. Embalde, ou seja, em vão, os corifeus, corifeu é regente do coro, teatro grego, indivíduo que se destaca numa atividade, líder. Embalde, os corifeus do ateísmo propagarão as suas amargas teorias, cujo objetivo é o aniquilamento da ideia da imortalidade entre os homens. Embalde, o ensino de nossos sistemas de educação, dentro das inovações dos códigos políticos, tentará sufocá-la. Porque todas as criaturas nascem na Terra com ela gravada nos corações, inclusive os pretensos incrédulos, cuja mentalidade, não conseguindo solucionar os problemas complexos da vida, se revolta, imprecando contra a sabedoria suprema, como se os seus gritos blasfematórios pudessem obscurecer a luz de amor do divino, do amor divino, estancando os sublimes mananciais da vida. Pode a política obstar a sua manifestação, antepondo-lhe forças coercitivas. A ideia da imortalidade viverá sempre nas almas, como a aspiração latente do belo e do perfeito. Acima do poder temporal dos governantes e da moral duvidosa dos pregadores das religiões, ela continuamente prosseguirá dulcificando os corações e exaltando as esperanças, porque significa em si mesma o luminoso patrimônio da alma encarnada, como recordação perene na sua vida no além, simbolizando o laço indestrutível que une a existência terrena à vida eterna, vislumbrada assim pela sua memória temporariamente amortecida. A ideia de Deus. Desde os pródromos da civilização, a ideia da imortalidade é congênita do homem. Todas as concepções religiosas da mais remota antiguidade, se bem que embrionárias e grosseiras em suas exteriorizações, no-la atestam. Entre as raças bárbaras, abundaram as ideias terroristas de um Deus cuja cólera destruidora se abrandaria à custa dos sacrifícios humanos e dos holocaustos de sangue. E, por toda parte, onde os homens primitivos deixaram os vestígios de sua passagem, vê-se o sinal de uma divindade cuja providência e sabedoria as criaturas entregavam confiadamente os seus destinos. A consciência. Na história de todos os povos, observa-se a tendência religiosa da humanidade. É que em toda personalidade existe uma fagulha divina. A consciência, que estereotipa em cada espírito a grandeza e a sublimidade de sua origem, no embrião, o princípio rude, nas suas menores manifestações,
A consciência se vai despindo dos véus de imperfeição e bruteza que rodeiam, debaixo da influência de muitas vidas, de seu ciclo evolutivo, em diferentes ciclos de existência, até que atinja a plenitude do aperfeiçoamento psíquico e o conhecimento integral do seu próprio eu, que então se unirá ao centro criador do universo, no qual se encontram todas as causas reunidas e de onde irradiará o seu poema eterno de sabedoria e de amor. É a consciência, centelha de luz divina, que faz nascer em cada individualidade a ideia da verdade relativamente aos problemas espirituais, fazendo-lhe sentir a realidade positiva da vida imortal, atributo de todos os seres da criação. O antropomorfismo. Nos tempos primérvos, como na atualidade, o homem teve uma concepção antropomórfica de Deus. Nos períodos primários da civilização, como preponderam as leis da força bruta, e a humanidade era uma aglomeração de seres que nasciam da brutalidade e da aspereza, que apenas conheciam os instintos nas suas manifestações. A adoração aos seres invisíveis que personificavam seus deuses eram feitas de sacrifícios inadmissíveis em nossa época. Odiernamente, nos vossos tempos de egoísmo utilitário, Deus é considerado como um poderoso magnata, a quem se pode peitar com bajulação e promessa, no seio de muitas doutrinas religiosas. O culto dos mortos. Dentro, porém, de quase todas as ideias dessa natureza, no seio das raças primigênias, em seus remotíssimos agrupamentos, o culto dos mortos atinge proporções espantosas. Inúmeras eram as tribos que se entregavam às invocações dos traspassados, por meio de encantamento e de cerimônias de magia. As excessivas homenagens aos mortos no seio da civilização dos egípcios, constituem até em vossos dias objeto de estudos especiais. Toda a vida oriental está amalgamada nos mistérios da morte, e no Ocidente pode-se reparar, entre as raças primitivas, a do povo celta, como a depositária de tradições longínquas que diziam respeito à espiritualidade. A evolução dos sistemas religiosos. A ideia da imortalidade é latente em todas as almas e é o substrato de todas as religiões antigas e modernas. Os sistemas religiosos, em cada período de progresso humano, renovam-se na fonte de verdade relativa, que promana do alto compatível com a época. Nos tempos modernos, as ideias novas referentes ao espiritualismo e à imortalidade necessitam difusão por toda parte. Não mais a concepção de um Deus terrível, criando a eternidade dos tormentos, segundo a teologia em voga, que tem ensinado erradamente a ideia de um paraíso beatífico, insípido e um inferno aterrador, irremessivelmente eterno. Não mais a religião que malsina o progresso e a investigação, mas a ideia pura e verdadeira da imortalidade para todas as criaturas, a vida estuando em todo o universo, e a luta em todos os seus mais recônditos redutos, argamassando à custa dos esforços de cada um o portentoso edifício da evolução humana. Capítulo 16. As vidas sucessivas e os mundos habitados. Alguns estudiosos, há muitos séculos, guardam as verdadeiras concepções do universo, o qual não se encontra circunscrito ao minúsculo orbe terreno e é representado pelo infinito dos mundos dentro do infinito de Deus. Não obstante as teorias do sistema geocêntrico, que encarava a Terra como o centro do grupo de planetas em que vos encontrais, a ideia da multiplicidade dos sóis vinha de há muito animando o cérebro dos pensadores da antiguidade.
Apesar do objetivo dos vossos telescópios, que descortinam na imensidade as terras do céu, julga-se erradamente que apenas o vosso mundo oferece condições de habitabilidade, e somente nele se verifica o florescimento da vida. Infelizmente, são inúmeros os que duvidam dessa realidade inconteste, aprisionados em escolas filosóficas que pecam pelo seu caráter obsoleto e incompatível com a evolução da humanidade em geral. É que não reconhecem que a Terra minúscula é apenas um ponto obscuro e opaco no concerto sideral, e nada de singular existe nela que lhe outorgue com exclusividade o privilégio da vida. Em contraposição aos acertos dos negadores, podeis notar cientificamente que é mesmo em vosso plano o local do universo onde a vida encontra mais dificuldade para se estabelecer. Espontaneidade impossível. Grande é a tortura dos seres racionais, que no mundo terráqueo buscam guardar para suas aspirações de progresso, porquanto do berço ao túmulo, suas existências representam grande soma de esforços, combatendo com a natureza inconstante, com as mais diversas condições climatéricas arrasadoras da saúde e causa de um combate acérrimo da parte do homem. Porque não lhe é possível viver em afinidade perfeita com a natureza, submetida às mais bruscas mutações, sendo obrigado a criar a sua moradia, organizar a sua habitação, que representa de fato a sua escravidão primeira, impedindo-lhe uma existência cheia de harmonia e espontaneidade. O vosso mundo vos obriga a uma vida artificial, já que sois obrigados a buscar cotidianamente o sustento do corpo que se gasta e consome nessa batalha sem tréguas. Nele, as mais belas faculdades espirituais são frequentemente sufocadas, em virtude das mais imperiosas necessidades da matéria. Há mundos incontáveis. Que se calem os que puderem descobrir a vida apenas em vossa obscura penitência de náufragos morais. Por que razão a vontade divina colocaria na amplidão essas plagas longínquas? Enxergar nesses mundos distantes somente objetos de estudo da vossa astronomia é um erro. Eles estão às vezes regulados por forças mais ou menos idênticas às que controlam a vossa vida. Em sua superfície, observam-se os fenômenos atmosféricos e outros cuja explicação é inacessível ao vosso entendimento. Por que os formaria o Criador para o ermo do silêncio e do deserto? Podereis conceber cidades bem construídas, abarrotadas de tesouros e magnificências, apodrecendo sem habitantes? Há mundos incontáveis, e muitos deles formados de fluidos rarefeitos, inatingidos na atualidade pelos vossos instrumentos de ótica. Mundo de exílio e escola regeneradora. A Terra não representa senão um detalhe obscuro no ilimitado da vida, região da amargura, da provação e do exílio, constituindo, porém, uma plaga de sombras, varrida muitas vezes pelos cataclismos do infortúnio e da destruição. Deve representar, para todos quantos a habitam, uma abençoada escola, onde se regenera o espírito culpado e onde ele se prepara demandando o glorioso porvir. Significa um dever de todo homem o trabalho próprio no sentido de atenuar as más condições do seu meio ambiente, aplainando todas as dificuldades de ordem material e moral, porquanto a evolução depende de todos os esforços individuais no conjunto das coletividades. Forças ocultas, leis desconhecidas, esperam que a alma humana dela se utilize, e à medida que se espalha o progresso moral, mais os homens se beneficiarão na fonte bendita do conhecimento. O estímulo do conhecimento. Para a humanidade terrestre, as revelações de outras pátrias do firmamento, fragmentos da pátria universal,
não deve constituir uma razão para desânimo de quantos se entregam aos labores profícuos do estudo. Os desequilíbrios que se verificam no orbe terreno obedecem a uma lei de justiça acima de todas as coisas transitórias. E, além disso, a primeira obrigação de todo homem é colaborar em todos os minutos de sua passageira existência em prol da melhoria do seu próximo, consciente de que trabalhar a benefício de outrem é engrandecer-se. O conhecimento das condições perfeitas da vida em outros mundos não deve trazer abatimentos aos extremistas do ideal. Semelhante verdade deve encher o coração humano de sagrados estímulos. Saudai, pois, o concerto da vida, do seio dos vossos combates salvadores. Sois portentosos, luzes policrômicas, sóis portentosos, luzes policrômicas, mundos maravilhosos existem embalados pelas harmonias que a perfeição eleva à entidade suprema. Além do grande cão, da ursa, de Hércules, outras constelações atestam a grandeza divina. Os firmamentos sucedem-se ininterruptamente na amplidão etérea, mas a humanidade para Deus é uma só, e o laço do seu amor reúne todos os seres.